A ação da lei não se deterá enquanto tudo que por eles foi posto em prática contra ela não tenha sido compensado. E ainda, como querem as forças do bem, que tudo comandam, eles não hajam aprendido a lição. Como é possível crer que Deus permita que se possa abusar dos ideais e das coisas santas, pelos quais tantos sofrem e se sacrificam? E, no entanto, esses princípios morais são difundidos e pregados em toda parte, por todas as religiões. Importa compreender que a falta não foi cometida contra mim, que nada avalho, nem mereço defesa, foi contra Deus, contra os princípios fundamentais de sua lei. E meu perdão não pode ter a força de impedir a reação da lei. Como pode, quem faz uso diariamente desses preceitos, ignorar que eles se realizam depois, de fato? À vista disso, fui obrigado a publicar avisos na imprensa, e todos os leram, tendo por fim acabar, tanto quanto poderia fazê-lo, com o sistema de recolhimento de donativos, cuja proveniência desconhecia, fundos esses nominalmente destinados a ajudar-me. Significavam eles, para mim, um peso de responsabilidade moral, embora não me trouxessem, no oceano de palavras destinadas a saciar-me, qualquer sustento que me permitisse cumprir o trabalho de minha missão. Afastemo-nos, contudo, desse mar de tristezas e dirijamo-nos para praias mais luminosas. Toda prova tem seu fim, toda paixão deve transformar-se na ressurreição. No requintado tormento de 2 anos havia sido pago o tributo de ingresso na nova terra. O batismo de dor recebido assemelhava-se a uma investidura do alto, a dar-me o direito ao cumprimento da missão, confirmando-a. Nessa profunda maceração interior sazonara em mim uma nova personalidade, não mais mística como em Gúbio, mas de luta no mundo para nele estabelecer o evangelho com evidência dos fatos. Tudo isso, se para quem não compreendia a lei, violando-a, se traduzia em destruição, para mim, que para viver a lei havia sofrido, resultava em construção. Em 1955 houve a mudança da guarda, isto é, um outro grupo de amigos substituiu o antigo, novos amigos que me testemunharam a grande bondade do povo brasileiro, em que sempre confiei. Desta maneira, afastaram-me os elementos negativos que faziam parte do grupo de 1951. A eles, nada mais se pedia. Apenas que não fizessem deter a obra. Nenhum ressentimento, nenhuma reação. Somente Deus sabe e julga. Devemos, portanto, em tudo, confiar-nos a Ele. O que aconteceu foi tão só um ato de legítima defesa, para que a missão pudesse cumprir-se, já que ninguém tinha o direito, nem deveria ter o poder de sustar a obra, pela qual eu havia sacrificado tudo. Iniciou-se, então, em 1955, o trabalho livre, em que não mais os homens, mas somente Cristo dirigia. Nesse ano foram lançadas as bases concretas da missão. Em 1956 começara a elevar-se a nova construção sobre esses fundamentos. Nesse período, na verdade, foram escritos os 3 volumes da primeira trilogia da segunda obra. Estou aqui no Brasil não para desfrutar a vida ou para repousar, mas para cumprir minha missão, última consequência dos primeiros pactos solenes assumidos na Sicília, em 1932. Estou aqui para prestar contas do meu trabalho, explicando não só as dificuldades superadas, mas ainda o esforço realizado em tão duras condições. Explicarei como nasceu a segunda obra, o que aconteceu com a a fim de nos orientarmos em face dos acontecimentos e fixar os aspectos característicos desse período de minha vida. Cada fenômeno tem sua lei e nenhum mecanismo pode funcionar senão de acordo com as normas impostas por sua natureza. Todos compreendem que a força de pancadas não se pode fazer trabalhar um relógio de precisão nem fazer-o funcionar um rádio. Se não se seguirem determinadas normas, o instrumento não obedece. Não é problema de querer ou não querer. Ora, uma pessoa que escreve por inspiração,
como também acontece com os artistas ou com quem quer que elabore um trabalho original de pensamento. É um instrumento delicadíssimo, que sente os efeitos de todas as condições ambientais. Não se pode impedir que esse instrumento, pela sua própria sensibilidade, registre todos os choques que lhe cheguem do exterior. Acresce que esses choques se lhe transmitem amplificados pela sua hipersensibilidade e assim se imprimem na obra que mesmo o instrumento produz, nela deixando vestígios profundos. Acontece o mesmo que na radiotransmissão, em que as descargas atmosféricas, que o ouvido humano não poderia por si só perceber, transtornam a audição até o ponto de não se ouvir coisa alguma. Nesses 2 anos, 1953 e 1954, o ambiente estava tão saturado de distúrbios psíquicos, a atmosfera espiritual se tornara de tal modo sufocadora, as vibrações dominantes se manifestavam com tão grande potência destrutiva, que se tornou impossível ouvir e registrar uma voz tão excelsa como a que deveria trazer à luz o livro Cristo. Principiei-o. Mas, a necessidade de defesa me lançou na peleja e nela se absorveram meu tempo e minhas energias. Foi necessário abandonar a recepção, que em tal ambiente sofreria deformações tão pavorosas que representaria, não uma expressão, mas uma violação do pensamento transmitido. Disseram que eu era vítima de ondas barônicas. E essas ondas eram justamente representadas pelo ambiente em que eu caíra. A isso se deve o fato de não haver sido escrito até agora o volume Cristo. Assim, a primeira obra foi interrompida por esse primeiro embate. Isso era inevitável. A missão, nesse período, se transformou e o instrumento, habituado a uma atmosfera de solidão e silêncio, deveria descer ao turbilhão infernal do mundo, porquanto aqui se completaria a última fase da missão menos a de sua realização prática. Ele se arriscou, pelo menos, a paralisar seu trabalho, sem poder produzir mais nada. E isso teria acontecido se não fosse a proteção das forças do alto, que tudo haviam previsto e velavam. De permeio, estava a vontade de Deus e contra estas forças do mal nada podem. Ao contrário, elas são utilizadas a serviço do bem e, neste caso, concorreram para produzir uma nova maturação do instrumento. A dor sempre pode produzir um fruto, pode ser um mal a fecundar um bem. Perigo haveria se os homens práticos, que conhecem o mundo e sorriem dos sonhadores do ideal, conseguissem destruir tudo e, assim, estancassem a fonte para sempre. Os que dizem conhecer a vida não compreendem que para um instrumento poder ser utilizado e frutificar é indispensável lhe sejam concedidas, pelo menos, condições de sobrevivência. O espírito é algo delicado que, para poder exercer sua função, deve ser tratado com inteligência, sinceridade e bondade, bondade substancial e não apenas de boas maneiras. O instrumento, em tais mãos, ter-se-ia arruinado definitivamente, se não existissem as leis da vida a protegê-lo. Mas, ele não parou de trabalhar, não se deixou destruir. A vida reagiu nele e ele se pôs a funcionar de outra maneira. Resistiu, não desejou morrer e, para sobreviver, adaptou-se transformando-se. Sua atividade, em vista disso, tornou-se diferente e seu trabalho foi encaminhado para outra direção. E assim, de um mal nasceu um bem e ele se renovou. O instrumento o recebeu em cheio abalo e o absorveu em profundidade. Assim sendo, pelos sábios processos da técnica da vida, o choque se contraverteu, reemergindo transformado em bem. A personalidade do instrumento modificou-se. Se, quando sob a tempestade, não teve condições para produzir o que estava programado, sua produção não cessou, mas tomou rumo diverso, navegando em outros mares, em busca de novos horizontes. Daí nasceu uma nova obra, a desenvolver um novo tema, com um estilo novo, sólido, terreno, positivo para os práticos, um estilo de batalha, adaptado ao mundo em que a missão deve agora cumprir-se.
nasceu a segunda obra, cujos 4 primeiros volumes agora apresentamos, escritos num ímpeto, nestes primeiros 3 anos brasileiros. Desse modo, a primeira trilogia já está completa, enfrentando os problemas mais palpitantes da atualidade, com a palavra concebida como ação, para construir na terra, com as pedras das provas evidentes, o novo edifício do Evangelho vivido e da nova civilização do terceiro milênio. Que aconteceu, então, a primeira obra? Ela estacionou no 10º volume. Não pôde ser concluída. O estado de ânimo que ela nasceu foi detido. Permaneceu como que congelado. Não morreu, entretanto. Refugiou-se, apenas, em estratos mais profundos, esperando emergir de novo um dia, quando findarem os gelos do inverno e ressurgir a primavera. É assim que a vida se defende. A primeira obra ficou como uma semente sob o solo, à espera de renascer. Nada se perdeu. Por certo, o reinício foi somente adiado. E, se um dia o instrumento conseguir novamente modelar um ambiente de paz e confiança, então poderá nascer o livro Cristo. São necessários, entretanto, fatos novos, impressões que, num sentido contrário, corrijam os precedentes. São necessárias mudanças estáveis que deem tempo ao instrumento de curar-se dos choques recebidos e lhe garantam tranquilidade e confiança, necessárias a que tais livros de sublimação espiritual possam ser escritos. No momento, a primeira obra é como um navio emperrado num banco de areia, à espera de que o destino lhe envie os ventos que o desencalhem. Por enquanto, o espírito sofreu uma contração para seu interior, negando-se a manifestações exteriores. Fecharam-se as portas para aquela categoria de conceitos e tudo se cala. Até que mude o ambiente, nada aparecerá nem será dito sobre aquele tema. Numa ambiência qual a destes 3 últimos anos, o pensamento conexo a Cristo não pode surgir. Acusações mútuas são inúteis. Estabelecidas as causas, as consequências são fatais. Absurdo pretender que a água não gele a 0 grau. Seria necessário não a levar a essa temperatura. Seria preciso não provocar as causas. Uma vez atingido aquele ponto, a água não pode senão congelar-se. É indispensável inteligência para compreender a delicadeza do instrumento, a fim de não o prejudicar. Todavia, tal poder de intuição não se encontra no selvagem plano biológico da luta pela seleção e vitória do mais forte. Daí ser fatal o choque. Assim tem acontecido todas as vezes que um ideal desce à Terra para nela ser implantado. E no entanto, ele representa o maior estímulo à evolução. Os não sensibilizados não percebem essas coisas e tudo permanece sob a defesa única das sábias leis da vida, que eles também provam desconhecer. No entanto, é elementar e evidente que, se desejamos realizar um serviço útil, não podemos usar mal ou danificar o mecanismo que lhe é próprio, antes devemos dispensar-lhe cuidados, considerando suas exigências naturais, conforme as leis que o regem. Se, por excesso de exigências ou por avidez, não se considera essa realidade, desseca-se a fonte. Com tal psicologia podem surgir mártires, mas se destroem o trabalhador e sua produção. Se ficou, desse modo, paralisada a primeira obra, não foi, de fato, impedido o cumprimento da missão, assunto que pertence a Deus e sobre o qual os homens não têm qualquer poder. Aconteceu, em consequência, que a trajetória do trabalho sofreu tão só uma mudança de direção, imposta pelo imprevisto de novas pressões. Certo é que tudo, inclusive nesse transe, continuou a ser guiado por Deus com sabedoria e com objetivos benfazejos, que no futuro se revelarão mais claramente. É um fato a grande utilidade moral deste exemplo que o Evangelho nos quis dar, menos a excelência de seus métodos de combate, que no desdobramento deste caso provaram ser superiores, vencendo os do mundo. O Evangelho desejou dar-nos uma prova de força, da sua força,
para que seja finalmente tomada em consideração pelo mundo. Tenho a satisfação de verificar que esse montante de dificuldades, no fundo, não me fez perder tempo, coisa tão preciosa, pelo menos para mim, que não me é lícito desprezá-la. Tive a alegria de comprovar que dos obstáculos interpostos, Deus fez surgir novas criações. E acima de tudo, a confirmação, viva e experimental, das teorias sustentadas nos livros, teorias que, após a vitória da experiência dessa prova de fogo e da resistência ao choque dos fatos, adquiriram agora um valor positivo imensamente maior. Cristo velava e a sua presença deu esses tão esplêndidos resultados, atingidos em ocasiões realmente difíceis. Comprovei que ele não descia tão somente como conceito nos livros, senão também como ação na vida, para que fosse compreendido. O prodígio consistiu em se haver extraído tanto bem de tanto mal e ninguém tivesse conseguido destruir a missão. Ao contrário, das investidas dos rivais em contenda, visando a posse do instrumento para planos particulares, nasceu uma nova obra. Foi, na verdade, maravilhoso que nenhum desses planos tivesse conseguido o objetivo desejado. Realmente, o único a atingir uma finalidade foi aquele dirigido por Cristo, que tudo o guiava. E aquelas pessoas, acima referidas, como já disse, só obtiveram, e por si mesmas, um resultado: o próprio prejuízo e o afastamento deste trabalho. A barreira já foi ultrapassada e em 1956 poderemos apresentar os 4 volumes da segunda obra, que são: primeiro volume, Comentários, Introdução à segunda obra, primeira trilogia; segundo volume, Profecias, O futuro do mundo; terceiro volume, Problemas atuais; quarto volume, O sistema a seguir-se à segunda trilogia, já em preparação. São até agora quase 1000 páginas, penoso trabalho realizado sempre à noite, porquanto, durante o dia, ressoava, furiosa, a tempestade já acima narrada. Esta segunda obra será toda revista por mim em sua tradução para o português, de modo que eu mesmo possa assegurar-me de sua fidelidade e exatidão. Não conhecendo, até pouco tempo, o português, nenhum controle do gênero me foi possível para a primeira obra. A segunda obra, em boa apresentação gráfica, como a primeira, deverá ser oferecida a um custo unitário relativamente inferior ao da primeira obra. Tanto quanto lutei para que meu nome não servisse de pretexto para recolhimentos de fundos ou negócios, assim o faço agora, a fim de que meus livros não se tornem mercadoria, permanecendo independentes, o mais possível, de tudo que seja transação comercial. Com isso procurarei, não só oferecer edições que se beneficiaram de meu cuidado pessoal, mas ainda continuarei minha luta contra o dinheiro, que é o maior inimigo de todas as verdadeiras obras espirituais. Devo, sobre o assunto, fazer declarações importantes. Nestes anos, foi dito, entre outras coisas, que eu desejava enriquecer-me. Tenho absoluta necessidade, para poder viver e, desse modo, realizar meu trabalho, de uma casa para morar e de meios materiais para a subsistência própria e da família. Jamais, porém, desejei a riqueza, pois não posso perder meu tempo a defendê-la. É inegável que a independência econômica me é necessária, pois sem ela eu cairia num estado de escravidão em que seria impossível meu trabalho. Obtida essa independência indispensável, o resto é para mim então só uma condição para o meu trabalho. O resto me pesa, tanto que já o rejeitei na Itália. Estou despendendo a metade de meu tempo e minhas energias em viagens para proferir conferências. É um penoso esforço para mim, mas o faço sem qualquer remuneração material. Como posso continuar a fazê-lo, e tudo mais que devo fazer, se não encontrar recursos para viver? É absurdo que humana avidez de tudo desfrutar me prive até do que me é imprescindível para cumprir minha missão pelo bem dos outros. A essa acusação de que eu queira enriquecer-me,
Respondo agora oferecendo boas edições dos livros e, ao mesmo tempo, acessíveis às condições de todos, eliminando lucros inúteis. Respondo, ainda, recordando as palavras que escrevi no volume Ascese Mística, publicado na Itália em 1939 e no Brasil em 1954. Em seu capítulo Minha Posição, define minha missão, qual hoje se está desenvolvendo, e aqueles princípios ali expostos tenho permanecido fiel. Quase 20 anos depois, aquelas afirmações provaram ser verdadeiras. Peço ao leitor que queira conhecer minhas ideias sobre esse assunto, o favor de reler todo aquele capítulo. Aqui transcrevo somente este trecho: nada quero possuir. Tudo é dirigido tão somente pela força do Espírito. Por isso, não quero nem casas, nem sedes, nem cargos, nem toda a pestilência das organizações humanas, nada que possa arrastar os baixos instintos e estimular as sempre rápidas respostas dos inferiores impulsos do homem comum, nenhuma fetidez de dinheiro, que tanto atrai os ávidos e sombrios aduladores. Estes fogem, graças a Deus, em face de um prato onde não há senão fadiga, dor, paixão de espírito. Esta é a minha segurança, esta é a minha força diante do mundo. Repito hoje, ante o caso atual, as mesmas declarações. Desejo, portanto, que se compreenda, claramente e sem equívocos, o meu método: menos não procurar jamais dinheiro, nunca pedir, jamais organizar qualquer tipo de propaganda, comissões ou coisas semelhantes, com o objetivo de conseguir recursos financeiros. Quem, pois, faz isso em meu nome ou faz sem meu consentimento, contra minha vontade, com perigo e risco para si mesmo. Devemos compreender que a obra para a qual trabalho depende de Cristo, que não tem necessidade alguma de dinheiro. Se dele precisasse, somente a ele mesmo competiria inspirar a quem devesse trazê-lo. O dinheiro, mesmo quando deva chegar, por absoluta necessidade, menos considerando-se o assunto em apreço, menos não deve jamais ser solicitado, mas somente enviado pelo alto. Aqui me encontro, não para fazer negócios, à maneira de tantos, mas para dar um exemplo vivencial de que as forças espirituais são verdadeiramente as mais fortes. E posso afirmar perante Deus, toda vez que me chegaram às mãos quaisquer meios indispensáveis à sobrevivência, sempre e somente o foram dessa maneira. Quando, por isso, para realizar meu trabalho me foi imprescindível possuir alguma coisa em meu nome, nunca recorri à hipocrisia de esconder o fato sob anonimato, ou de modo impessoal, entrincheirando-me atrás de pessoas ou instituições, para não aparecer. Outra coisa que desejo elucidar, contrariamente ao que possam imaginar, não desejo jamais ser chefe de coisa alguma, em sentido material ou espiritual. Aceitarei apenas honestos companheiros de trabalho, mas nunca discípulos menores sobre os quais exerça qualquer autoridade. É que eu vivo numa ordem de ideias em que o domínio sobre o próximo é, em absoluto, inútil. Diferentemente, os agrupamentos humanos precisam submeter seus associados ao comando de um só, que dirija com disciplina para manter uma ordem imposta, sem a qual tudo se desagregaria. No meu caso, é a lei que tudo mantém, e não a imposição humana. E essa lei tudo dirige, interiormente, usando uma disciplina da qual ninguém pode fugir, porquanto qualquer infração, sem que qualquer chefe a imponha de fora, acarreta inexorável pena. Meu trabalho não é de impor ideias, mas tão só de oferecê-las, difundindo-as com os livros e a palavra, para o bem do próximo. Não é procurar proveitos pessoais, egoisticamente, como em geral o fazem os que buscam o poder. Ao revés, é oferecer vantagens, imparcialmente, a todos, sem sombra alguma de sectarismo. É fazer com que as mentes, pelas suas infelizes experiências habituadas a desconfiar, compreendam que essas ideias que ofereço são realmente uma vantagem. Com esse objetivo percorro todos os caminhos, da razão e da ciência,
do coração e da fé. E, finalmente, os do exemplo, como no caso atual. Esse oferecimento imparcial quer dizer que sou amigo de todos, contanto que sejam justos, quaisquer que sejam suas religiões ou ideias. Significa também que não posso permanecer fechado em nenhum grupo de caráter exclusivista e sectário. Desde que, em qualquer grupo me seja pedido condenar algum ponto de vista honesto e diferente, só porque diverso do seu e para imposição aos outros, desse momento em diante não posso pertencer àquele grupo. Esclarecidos estes pontos fundamentais, peço um favor aos meus leitores e amigos brasileiros. Peço-lhes isentar-me de qualquer forma de glória e honrarias, que me privam de tempo e energias preciosas e ainda representam um peso que agrava o meu trabalho. Rogo-lhes cercar-me de seu afeto que me alimenta. Peço-lhes contribuir, cada um como lhe for possível, para formar e manter em torno de mim aquela atmosfera de paz e confiança, que me é necessária para continuar escrevendo e para cumprir minha missão nesta minha nova pátria, a qual me dedico inteiramente. Rogo àqueles que desejam utilizar-me para seus fins e vantagens pessoais, aqueles a quem meu trabalho não agrada, suplico-lhes, repito, tenham compaixão de mim e me concedam paz. É grande o meu cansaço e estou grandemente sobrecarregado de muitos deveres em benefício do próximo. Não é justo que sejam desperdiçados meu tempo e minhas energias em coisas inúteis, que não sejam para o bem dos outros. Meu trabalho não prejudica a ninguém, é inofensivo, faz todo o bem que pode, não agride a ninguém, abraça a todos, quer a todos ser útil. Por que combatê-lo? Não já apresentei aqui provas suficientes de que ele tem a ajuda de Cristo e, assim sendo, não se pode e é inútil colocar-se contra a vontade de Deus? Ao contrário, não nos tomamos de encanto diante da maravilhosa harmonia e da beleza de suas obras? Por que procurar limitar meu trabalho concebendo-o somente em função de grupos particulares? Por que desejar vê-lo tão só em relação a categorias já existentes em que ele não cabe? Ou a princípios e interesses particulares a que o universal jamais poderá reduzir-se? Por que desejar à força que ele seja uma parte de outros edifícios já construídos fora dos quais não é permitido viver, não se admitindo que a verdade possa existir fora deles? Por que não acabar, a bem geral, de uma vez para sempre, com essa intolerância de todos contra todos, quando todos se igualam? E por que me ser atribuído, como o mais imperdoável dos defeitos, esta minha ausência de espírito sectarista? Por que não procurar ser verdadeiramente fraterno? Parece que o homem é absolutamente imaturo para compreender um pensamento universal, que ultrapasse os restritos círculos de seu pequeno mundo. O dogmatismo, o farisaísmo, o sectarismo tendem sempre a reaparecer em todos os grupos, qual característica humana de todos os tempos e lugares. A singela narrativa feita, o método seguido, as provas dos fatos que se deram nos parecem suficientes para convencer-nos de que caminhamos na estrada da verdade. Sem um particular auxílio de Deus não se explicam os acontecimentos relatados. E auxílio quer dizer aprovação. Não se pode negar, neste caso, a presença de um plano pré-estabelecido, que se vai desenvolvendo, em movimentos coordenados, em direção a um fim preciso. Como negar, diante de tais fatos, a presença de uma inteligência superior que dirige tudo? Não posso esconder meu assombro, nascido dessa sensação da contínua presença de uma força e inteligência que, não sendo minhas, só posso atribuir a poderes espirituais superiores que tem Deus como chefe. Se não sou eu a dirigir, e se tudo caminha com uma sapiência que não possuo, quem dirige, então? Ademais, os resultados estão aí. Diante deles, ponho-me a pensar, procurando explicá-los. Mas, explicá-los como, de outro modo? Existe o fato positivo da vitória. Sem um auxílio extra-humano, de que modo entendê-la?
Há também o fato positivo da construção que está surgindo, lenta, mas constante, independentemente de forças humanas, por um poder que lhes é superior. Forças humanas não bastam para explicar o fato, nem conseguem obstruí-lo. Por que forças, então, é sustentado tal trabalho, situado além dos poderes e engenhos do homem? Como se compreende uma vitória obtida justamente quando fui despejado, em terra estrangeira, sozinho, por aqueles que eram minha única esperança? Como explicar essa fragilidade de recursos e astúcias humanas para vencer uma criatura inerme, desprovida de tudo, que não arquiteta planos, que não se defende nem agride, mas perdoa? De que couraça foi ele revestido para tornar-se, assim, invulnerável? De que invisível arma foi ele dotado para conseguir vencer, numa luta assim tão desigual? Com ceticismo não se explicam esses acontecimentos. E, no mínimo, não se pode deixar de vê-los, porque eles são reais. Como não há de nascer, pois, a dúvida, até nas mentes mais céticas, de que o instrumento não esteja sozinho. E que, junto dele, opere alguma força, embora desconhecida dos que descreem. Se pelos efeitos é que se determina a natureza da causa, essa força deve ser inteligente e poderosa. O tipo dos movimentos que vemos nos indica a espécie do motor de que derivam. O mundo não enxerga essa arma, não sabe de que é feita, nem como funciona. Nosso mundo vive no plano biológico caótico, onde o melhor é aquele que oprime pela força ou pela astúcia, e não no plano orgânico, em que todos cooperam dentro da ordem da lei. É difícil explicar aos seres de um plano de evolução os princípios vigentes num plano mais alto. No nível humano, a luta pela vida nos habituou de tal modo à desconfiança que, mesmo quando sinceramente se expõe uma verdade, a primeira reação é a de que ela seja uma mentira. Estas minhas sinceras explanações podem, assim, ser consideradas uma astúcia requintada e inédita. Será, realmente, bem difícil fazer compreender a natureza e as funções dessa arma, e a arma da não resistência, de que o Evangelho nos fala há 2000 anos. Na realidade, porém, bem poucos a usam, porque em mãos comuns ela não funciona. E desaparece ante os olhos dos homens práticos, na direção de planos de vida por estes desconhecidos. O instinto, entretanto, fareja qualquer coisa sobre o assunto. Todas as vezes que existe algo que interesse a vida, sobretudo como ameaça ou perigo, ela tem a intuição do fato, embora sem percebê-lo bem. Neste caso em exame, a luta e vitória, duas coisas que fazem parte da vida, mesmo em seus planos inferiores, e que, portanto, todos compreendem. Quando se verifica uma vitória, todos procuram saber quais foram as armas usadas pelo triunfador, pois isso lhe interessa porque também querem vencer. O tipo humano comum fica, então, perplexo ao verificar, no caso de uma vitória qual a de que falamos, a ausência de armas dele conhecidas, as que todos usam, acreditando sejam as únicas que conduzem ao êxito. Os céticos dizem, então, que tipo de lutador é este, que vence dessa maneira, desarmado e sem fazer guerra? Eis o nó do problema, para o qual agora tão somente chamamos a atenção do leitor, pois ele resume o caso atual, mas merece um particular e adequado estudo, quando será desenvolvido. Isso será feito num outro volume menos a grande batalha, último da primeira trilogia desta segunda obra. Nesse livro, voltaremos a encontrar-nos, para cuidar em profundidade de tão excepcional assunto. Baseando-me na experiência destes meus 3 anos brasileiros, nele poderei descrever esta nova e poderosa estratégia, bem pouco conhecida no mundo, a da não resistência, pregada pelo Evangelho. Será, assim, dada conclusiva solução ao presente problema. Explicaremos como, perdoando e amando, se pode vencer muito melhor que agredindo e odiando.
Veremos também as poderosas forças que a lei possui de reserva a favor de quem a cumpre. Desenvolveremos, assim sendo, os conceitos de A Grande Síntese, capítulo 42. A nossa meta, a nova lei, onde se diz, não existe senão uma defesa, o abandono de todas as armas, capítulo 90, a guerra, a ética internacional e ainda o capítulo 91, a lei social do Evangelho, onde parcialmente se desenvolve o referido tema, de modo especial nos aspectos social, político e individual. O homem atual conhece bem pouco da técnica das reações da lei. Tem apenas uma vaga ideia fideísta desse fenômeno, cuja mecânica as religiões realmente não lhe explicam. Por isso, nele permanece o instinto que o leva a admirar o vencedor. Não conhecendo, todavia, o fenômeno, que pertence a outros planos de vida que lhe escapam, só lhe resta um supersticioso temor que o desconhecido sempre inspira. Ele percebe confusamente que existe qualquer coisa que se lhe escapa, qualquer coisa não também poderosa que, por isso mesmo, pode também prejudicá-lo muito. Para ele, o homem espiritual é um enigma. Enxerga-o armado de forças espirituais desconhecidas, sobre as quais não tem poder. Nasce-lhe, então, a dúvida: aquele estranho homem que sabe vencer é realmente mais poderoso, porque é auxiliado enquanto estiver unido ao alto. E nós, queríamos utilizá-los somente para nós mesmos, porque não o compreendemos. E se assim é, que reações poderão atingir-nos agora, vindas daquele misterioso mundo espiritual que nós violamos? O problema torna-se, então, vivo, pois não se manifesta tão só por demonstrações racionais, mas pela alegria ou dor, pela vitória ou derrota de seres vivos. Aqui, a lei se transforma em exemplo e lição prática. Foi isso que aconteceu nesses 3 anos. E aconteceu para oferecer um exemplo, assegurando-nos da presença de Deus e dando-nos uma prova da legitimidade da missão. É também uma advertência para os céticos e uma evidente manifestação da lei, para que todos sintam sua existência e funcionamento. Significa ainda a afirmação da invulnerabilidade das obras de Deus e, portanto, da impotência, diante delas, de quem quer que procure destruí-las. São muitas as lições que este caso nos oferece, sobrelevando-se a maior delas: quem faz o bem a si mesmo faz, e quem faz o mal também o faz a si próprio. Este caso aqui descrito tem o profundo significado de ser um dos infinitos momentos da universal luta do mal contra o bem, em que este sai triunfante, pois esta é a lei. Dessa luta cósmica este é apenas um caso particular, que acontece conosco todos os dias, aplicando-se nele as normas do caso geral. Assistimos aqui ao combate de forças opostas, de 2 diversos tipos biológicos, de 2 planos de evolução. E o resultado é que o mais evoluído vence, demonstrando que as forças do espírito, porque mais avançadas, são mais fortes que as da matéria. A divina providência intervém a cada injusto prejuízo, sofrido por quem não o merece, proporciona como compensação equivalente justo, firmemente protegendo quem obedece à lei, às expensas de quem a violou. Vemos, desse modo, funcionar na Terra a lei de planos mais altos, segundo a qual triunfa não o mais forte ou mais astucioso, porém, o mais justo. Noutros termos, a lei segundo a qual vence o mais prepotente egoísta, na desordem, é substituída pela lei que concede vitória ao homem orgânico e reto, dentro da harmonia da ordem. Em lugar da lei da força estabelecida a lei do mérito. Dada a dificuldade de fazer sentir e admitir a presença real e operante de Deus entre nós, os cérebros humanos, habituados à astúcia, são levados a ver em tal sucesso, a maior de todas. O valor deste caso é haver oferecido uma lição no próprio terreno das confusões humanas, onde tanta gente se movimenta, o que quer dizer, no ambiente mais cheio de atividades e mais acessível à sua percepção. Como pode, de outro modo,
A lei fazer-se compreender por quem só acredita na força e na esperteza, e não na ordem, dentro da qual ela tudo regula. Como introduzir, diferentemente, em cérebros condicionados à ideia de luta, e que não admitem outra coisa, o conceito orgânico do funcionamento do universo, do qual o homem faz parte, sendo-lhe vantajoso saber coordenar-se dentro desse organismo, ao invés de rebelar-se para impor-se. Para persuadir essas almas, acostumadas a respeitar somente o vencedor menos porque este deu provas de ser o mais forte menos que mais pode ajudá-las senão um exemplo vivo de triunfo. Era necessário, pois, para atingir esse escopo, que as forças espirituais do bem descessem, produzindo efeitos até no campo dos problemas materiais, pois somente assim sua presença seria percebida e sua importância valorizada. Num mundo onde só se estima a força, era preciso que o Evangelho desse uma prova de força. Para fazer-se entender, deveria usar a linguagem da vitória no terreno das coisas materiais, que todos compreendem. Importava vencer honestamente, sem as armas e as sagacidades humanas, para depois utilizar a vitória como fator de ajuda e educação. Antes, porém, de ser generoso e bom, era preciso haver dado provas de ser forte, vencendo, porque coisa alguma é muito respeitada no mundo, nem mesmo a virtude, quando diz respeito aos vencidos ou aos fracos. Estes menos é o que se pensa menos naturalmente devem ser bons para o próximo, pois não têm força para fazer o mal, e os vencidos devem curvar-se diante de todos. Ver, entretanto, um forte, um vencedor, que não se aproveita dessa sua primazia para esmagar o semelhante, isto é realmente uma admirável exceção. Só a bondade do homem poderoso é considerada a virtude digna de apreço, pois a do fraco é tida como fruto da necessidade e do cálculo. Na atual forma mental humana, resultado de seu passado e filha do atual nível evolutivo, a base do valor está sempre na força. As coisas espirituais, por essa razão, se querem ser estimadas no mundo, devem aparecer, antes de tudo, vitoriosas pelo seu poder. O povo pedia milagres a Cristo porque neles viu uma prova de força e de poder. E Cristo, embora contra sua vontade, teve de realizá-los, pois para o povo eram eles a primeira condição da fé e do respeito. O mundo deseja honestidade e justiça, mas uma honestidade e justiça que possam vencer. Quer ainda que essa vitória seja aplicada em benefício dos outros e que o vencedor seja generoso. Todos compreendem e prezam, porque lhes é vantajosa, essa magnânima vitória, licitamente atingida e não usada pelo vencedor para esmagar o próximo. Este, pelo instinto de subir, admira o vencedor ansiando imitá-lo. No seu egoísmo, entretanto, está muito cansado dos inúmeros abusos que tem sido obrigado a sofrer, de todos sempre, da parte de todos os vencedores. Eis porque aprova e aceita, quando, em lugar das tristes vitórias do mundo, ele vê descer do céu um tipo tão oposto de triunfo. O mundo acha natural que alguém, inerme, como quer o Evangelho, se ponha a rastejar aos pés dos fortes e, por isso, o despreza qual um fraco. Mas, quando vê este outro, que, apesar de não possuir nem usar armas humanas, não apenas vence, mas, depois não abusa da vitória, como é costume, então percebe a evidente diferença. E todos perguntam como foi possível isso ter acontecido, qual é a chave desse mistério, quais são os novos e insuspeitos princípios e forças que possibilitaram tal prodígio. E desse modo, buscando uma interpretação, de que os céticos também sentem necessidade, eles são involuntariamente atraídos para aquela estrada em que deverão, mais cedo ou mais tarde, encontrar-se com a lei. Começa-se, então, a compreender a possibilidade de existir um outro biótipo forte que, embora humanamente desarmado, tem mais força do que os fortes do atual plano evolutivo humano, um forte que o é, embora pessoalmente frágil,
por ser uma célula de unidades orgânicas mais complexas e mais vastas, de que o tipo humano comum se acha excluído pelo seu egoísmo. Este tipo humano só pode contar, para sua defesa, com suas pobres forças individuais, ao passo que o outro tem a protegê-lo o poder de todo o organismo de que é parte, isto é, os princípios da lei de Deus, da qual se fez um instrumento. A descida à terra desses exemplos concorre para a efetivação de um primeiro esforço no sentido de alcançar outra área, a de uma lei superior, apropriada a um plano biológico mais evoluído, em que a seleção tende a produzir outro biótipo. Principia-se a admirar, desde então, também na Terra, um outro modelo de vencedor, um outro tipo de força, não material, mas espiritual, feita não de prepotência, mas de bondade. Admirar-se-á esse modelo e chegar-se a amá-lo, pois nele se ama a própria vantagem que ele representa, dado que é um amigo e não um inimigo, no caminho do próximo. Sua generosidade permite aos vencidos lançar-se nos seus braços, com plena confiança. O homem comum, tipo predominante da maioria, haverá de apreciar nele, não o forte que vence e oprime, fazendo-se temer como inimigo, porém, é o que mais o atrai, o forte que ajuda, não esmaga, sustenta, não usufrui malignamente a vitória, antes, põe-na a produzir bons frutos e, por isso, faz-se amar como um amigo. A vida, em seu utilitarismo, luta por liberar-se da pressão do egoísmo que, se defende o indivíduo, pesa sobre todos, esforça-se por alcançar essas formas superiores que a protegem muito mais, subtraindo-a do estado de luta e insegurança, que é seu doloroso estado atual. A vida chegará, desta maneira, através do labor da evolução, a produzir outro biótipo de forte vencedor, o forte generoso e orgânico, que usa sua vitória para o bem de todos, vendo na coletividade seus próprios irmãos. A força de repetir-se por milênios esta palavra menos fraternidade menos, a força da pregação do Evangelho e, sobretudo, a força de sofrer todos os prejuízos da egoística vitória dos fortes, essa ideia mais humana acabará por fixar-se no seio da humanidade. E o homem encontrará forças para rebelar-se contra as formas inferiores da existência, abandonando-as, depois de as haver sofrido por tantos milênios. Nosso semelhante, então, deixará de ser um adversário e um perigo, tornando-se um irmão e um auxílio. A sociedade humana deixará de ser dirigida por uma ordem baseada na disciplina da força e do medo, passando a uma ordenação assentada em convicta disciplina de amor. Então, como foi mudada a concepção de Deus, que passou da ideia mosaica de um chefe forte, desapiedado e vingativo atual, de um Deus amigo, que nos ama com justiça, também, paralelamente, se modificará a concepção das relações humanas. Não mais a que se alicerça sobre o egoísmo separatista do mais forte, mas a que se firma num altruísmo em que todos se compreendem, coordenando-se organicamente para maior proveito coletivo. O vencedor mais forte, nesse caso, não será temido, mas amado, e sua vitória será estável, porque não se fundamenta na opressão, que está sempre a oscilar ante as reações de revolta, mas na colaboração que concilia em utilidade geral as atividades e os interesses de todos. Eis, num breve resumo, a teoria geral do nosso caso. Observando, em profundidade, diariamente, minha vida e a vida dos outros, tenho podido dispor, durante meio século, de um campo de observação e de um laboratório experimental para o estudo positivo dos fenômenos morais. As precedentes afirmações firmam-se, portanto, nas mesmas bases objetivas e experimentais que servem de apoio à ciência e, se concordam com as teorias gerais desenvolvidas na obra, aqui as confirmam com fatos, provando-os através do método da observação e da experiência. Enquanto as teorias gerais foram obtidas por intuição, através do método dedutivo, descendo,
pois, do geral para o particular, esta é uma confirmação que as atinge por um caminho oposto, porquanto as alcança, ao contrário, partindo do particular dos fatos. Aí estão os fundamentos que descem até as raízes da lei e sobre os quais se apoia e começa a elevar-se a nossa atual construção, nesta nova terra brasileira. Aqui, a missão se iniciou com essa prova de força, descida dos planos espirituais, para convencer também os céticos. Cristo quis, desse modo, manifestar sua presença, confundindo os métodos humanos, vencendo com o sistema oposto do Evangelho. Isso não só nos confirma o passado quanto empenha o futuro, dando-nos garantia do êxito final. Tudo isso prova que a missão continuará a desenvolver-se até o fim, porque as forças do mal podem desafiar, mas nunca vencer os planos do céu. Em termos mais amplos, esta é uma prova de que o Evangelho é verdadeiro e que se pode venturosamente triunfar com seu sistema da não existência. O que é certo é que Cristo não nos ofertou essa nova prova para minha glória, mas tão somente para a glória sua e do seu Evangelho. A grande dádiva que Cristo quis fazer-nos foi um caso vivido, a proporcionar-nos a demonstração concreta de que o Evangelho, também quando é trazido aos entrechoques de nosso dia a dia, nada tem de utópico, antes, representa uma real utilidade prática. Na difícil arte de vencer, supremo sonho de todos os viventes, é assim demonstrada a superioridade do método evangélico sobre todos os outros. E é maravilhoso ver, como neste caso, que ele se revela plenamente eficaz, mesmo se praticado de modo individual no seio de uma sociedade não evoluída. Esse método pode ser, portanto, usado vantajosamente para cada pessoa, que por si próprio fará funcionar, antes mesmo que ele venha a ser compreendido e usado pela coletividade. A muitos poderá parecer que essa renovação dependa da reciprocidade, não podendo ser alcançada senão coletivamente. Ao contrário, este caso nos mostra como o ingresso a superiores planos de vida está aberto a todos, de modo geral. Mas, logicamente, também a cada um, de maneira pessoal, desde que esteja preparado para poder neles entrar. São estes os alicerces sobre os quais se elevará o novo edifício. A grande veracidade deste caso nos ensina menos e isso seria muito útil ao homem compreender menos que a lei defende quem a segue, mesmo que seja uma criatura isolada no seio de todo o universo. Para isso não é necessário que o estado orgânico superior já tenha sido atingido por toda a raça humana. Existem humanidades superiores que já vivem nesse estado orgânico. O indivíduo, alcançado a sua maturação, passa automaticamente a fazer parte delas. E quem nelas ingressa, embora materialmente esteja vivendo no ambiente terrestre, passa a usufruir todas as defesas e dispor de todas as forças e poderes que, de direito, pertencem aos seres daquele plano. Para entrar no círculo de tais humanidades e desses planos superiores de vida, a estrada aberta a todos é menos viver a lei. A consequência prática, compreensível também neste mundo, é que a lei não defende quem não a segue, para este não existe a divina providência. Ele é, portanto, deixado às suas próprias forças, já que, pelo seu sentimento egoísta, ele mesmo desejou isolar-se do organismo das forças espirituais, que governam o universo com bondade e justiça. Esta é a triste sorte dos involuídos que ainda não querem participar da ordem divina. Ainda outra consequência prática, repetimos, a lei defende quem a segue, de modo que, em conclusão, menos ninguém é tão bem defendido quanto o justo. Esta, que parece a maior das utopias, e a ousadíssima tese, aqui apenas esboçada, que sustentaremos no volume A Grande Batalha. Nele demonstraremos que o mais elevado sistema, o melhor meio de vencer na luta pela vida é o sistema da retidão do Evangelho. São Vicente, Natal de 1955. 1. O porvir do mundo.
Estas páginas foram escritas em 1953. Era indispensável esclarecer que foi esse o ponto de vista, ou seja, o centro da perspectiva, no tempo, para os acontecimentos de que tratamos e que, hoje, são futuros. Passará o tempo, e então o leitor os achará passados, e seu centro de perspectiva será diferente. Demos com precisão o ano, porque, neste caso, a visão desceu por intuição à dimensão tempo em que se desenvolve o conteúdo da mesma. Quisemos, outros sim, traduzi-la nos termos racionais correntes, como são usados e aceitos pela forma mental moderna. Dessa forma, mais se concretizou a visão, encoraçada na lógica. Em outras palavras, tornou-se prática, acessível à psicologia do homem que age na Terra. A fim de que a visão se adapte melhor a essa psicologia que não admite sonhos, apresentamo-la aqui, apesar de descer ela de outros planos de consciência, como uma simples hipótese, sem nada mais pretender, hipótese passada ao crivo do raciocínio, que lhe poderá controlar o realizar-se, quando os acontecimentos, hoje e futuros, terão ficado atrás, no passado. Para sermos práticos, digamos logo que é inútil iludir-se, acreditando em ideologias. Se quisermos caminhar em terreno sólido, temos que ater-nos às leis biológicas. E as leis da vida são bem diversas das teorias abstratas, que os pensadores desejariam aplicar à pele dos povos, para forçar os acontecimentos históricos. A história tem sua inteligência própria, já o dissemos alhures, e o demonstraremos melhor nestes capítulos. O que diremos é a consequência lógica dos princípios do sistema que até aqui foram desenvolvidos. Não trabalhamos, pois, com fantasia. A história tem suas leis, seus grandes ciclos, seus períodos menores, seus círculos de força, seus motivos dominantes que tendem a repetir-se, ainda que em planos diversos. A história passa e repassa pelos mesmos pontos, repisa a mesma estrada, volta aos mesmos pontos críticos encontrando os mesmos perigos, desmoronamentos, dores, reações e ressurreições. Assim, em última análise, a história, em seus motivos formais, pode parecer sempre a mesma, ainda que não idêntica. Mas, a outra história, a verdadeira, que não é envernizada de idealismos, nem feita para uso exclusivo do vencedor, para legalizar, como direito e justiça, diante de Deus e dos homens, sua primeira violência e extorsão, de que nasce, depois, como arranjo qualquer direito. A realidade que se encontra atrás das compilações artificiais da história, é sempre a que se produz pelo choque de egoísmos de indivíduos ou classes sociais, ou povos e nações, que todos querem viver. Esta é a realidade de substância, a da luta pela vida, para atingir os próprios fins dessa luta, de esconder-se se reveste de ideologias, de princípios teóricos, que assim permanecem até que essa mesma realidade ache vantajoso encobrir-se com tais mantos fictícios. Dessa forma, eles vão e vêm, desmoronam e ressurgem transformados, passando sempre como verdades absolutas e continuamente se contradizendo, num círculo vicioso absurdo, porque bem diferente é a verdadeira linha da história. Uma é a história feita pelo homem, outra é a história feita por Deus, e esta também contém, acima da luta pela vida, os grandes idealismos que devem ser alcançados. Mas estes não correspondem às ideologias e programas proclamados pelo homem com o intuito de esconder sua luta para viver. Por isso, acharemos a história um modelo de absurdos, um discurso sem pé nem cabeça, se olharmos superficialmente, tal qual se acha escrita nos livros. No entanto, se olharmos em profundidade, em sua realidade substancial, achá-la-emos um modelo de lógica, uma admirável coordenação de acontecimentos dirigidos a metas precisas. Assim, a Revolução Francesa mata um rei para criar um imperador, isso enquanto proclamava o povo como soberano. Destruiu uma aristocracia para fazer outra.
Desse modo os franceses, cansados de um longo período de paz sob os últimos reis, preferiram ir para as sangrentas lutas napoleônicas e, tendo assassinado o manso rei Luís XVI como rei tirano, deixam-se matar pelo grande guerreiro Napoleão. Vista assim, do lado de fora, a história é um absurdo. Mas, se observarmos mais profundamente,